A novela acabou. Carlo Ancelotti não vai ser mais técnico da seleção brasileira. Isso toda a imprensa e o mundo inteiro sabia, que Ancelotti jamais seria técnico da seleção brasileira. Jamais. Que jamais ele deixaria o Real Madrid. Hoje, sexta-feira, o Real Madrid anuncia a renovação de contrato por mais 2 temporadas com Ancelotti, frustrando assim a ideia da CBF em tê-lo como técnico da seleção brasileira. A imprensa já narrava, a imprensa já falava, tanto a imprensa escrita, como a imprensa televisada, como a imprensa das redes sociais, já dava como certo que Ancelotti jamais viria ser técnico da seleção brasileira. Jamais ele deixaria o Real Madrid aonde ele está, sólido, com uma equipe, para mim, a melhor do mundo, não é a de Guardiola. A melhor equipe do mundo hoje chama-se Real Madrid. Então, muito difícil mesmo seria o Ancelotti ou qualquer outro técnico como Guardiola ou outro que se dê respeito, que estejam num grande patamar, aí como os melhores do mundo, assumir a seleção brasileira, que é uma seleção de empresários, uma seleção de mãe Joana, aonde todo mundo manda, todo mundo mete a mão. A única coisa que nós não temos dentro do Brasil ou da CBF é uma seleção brasileira, aonde se reúne os melhores, como outrora acontecia. E o torcedor brasileiro era agraciado com o melhor futebol do mundo, aonde ninguém metia medo para o Brasil, onde éramos o protagonista do futebol mundial. E agora, permanece o Diniz? O Diniz vai continuar na seleção brasileira? E o Fluminense, como vai ficar? Vai pensar em um novo técnico? Vai aceitar a saída do Diniz assim? Como ficará o Fluminense numa mudança agora? Será se o Diniz tem condições de dar à seleção brasileira ou ao brasileiro um título mundial? A forma com que ele joga, a difícil adaptação dos atletas ao estilo Diniz, será se nós conseguimos pelo menos classificar para a Copa do Mundo, já que é difícil a adaptação dos atletas a esse estilo Diniz. É muito difícil. E pior ainda, nós não temos atleta suficiente para compor uma seleção brasileira. São raríssimos os atletas em condições de compor uma seleção brasileira. Até porque hoje a seleção brasileira não é mais composta dos melhores atletas. A seleção brasileira ela é composta por aqueles atletas que têm o melhor patrocinador, o melhor empresário ou aquele que tem mando e desmando dentro da CBF. Simples assim. Então, é muito difícil hoje se pensar em um técnico a nível de Brasil para a própria seleção brasileira. O Brasil não produz mais craques, assim também como não produz mais grandes técnicos. Parou em Luxemburgo, parou em Dorival e outros mais aí que já se foram e não deixaram legado, mas não deixaram substitutos. O Brasil deixou de produzir desde quando a CBF se tornou uma fonte de empresários e uma fonte de comércio fora do futebol. O futebol brasileiro passou a perder a sua significância diante do futebol mundial. Hoje, nós não passamos de meros figurantes dentro do futebol mundial, perdendo para qualquer time da Europa. Isso é salutar hoje em dia. Isso é um óbvio que acontece no futebol brasileiro. Vergonhosamente, nós estamos em um patamar totalmente inferior à Europa, quando outrora nós éramos o protagonista do futebol mundial. Todos queriam copiar a forma com que o Brasil jogava e ganhava 5 Copas do Mundo. Hoje é muito difícil se pensar em uma Copa do Mundo quando o empresarialismo manda hoje no futebol mundial. Ganha a Copa do Mundo quem tem as melhores marcas, quem tem o melhor empresário e quem divulgar melhor a sua marca de federação. O país hoje vive do futebol. O brasileiro que ama o futebol troca de religião, troca de esposa, troca até de família, mas não troca de time. Então, o amor do brasileiro, o amor do futebol pelo futebol é muito grande. E isso deveria ser respeitado. O que fazer agora? O que fazer do nosso futebol? Hoje, as nossas praças de esporte não passam de praças de marketing. O futebol deixou de ser o futebol de várzea, passou a ser um futebol mecanizado, um futebol robótico. Precisamos refazer os craques, não mais craques estilo Neymar, porque esse não serve de exemplo para ninguém.
para nenhum jovem, para nenhuma criança. Muito ao contrário. Ele ostenta e não transforma. Porque o sonho neymarzista, ele foi pro beleléu. Ele deixou de ser um sonho, passou a ser um pesadelo voltado para a luxúria. E o futebol brasileiro, que é bom, foi pro beleléu junto com a era Neymar. Triste fim pro nosso futebol. Fica a dica.